Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma aula escatológica e nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre o caráter espiritual do reino milenar, né? Do milênio. Então, o reino milenar, ele tem essa característica, ele é caracterizado pela verdade. Eu queria ler aqui em Romanos 1:25 que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, observe que no reino milenar, né, a base de julgamento, de governo, será justamente a verdade, já que os homens aqui na terra mudam a verdade de Deus em mentira e honra mais a criatura do que o Criador. Mas no milênio, nós temos Cristo reinando com verdade. Então, nós temos aí o cumprimento, né? Eu posso dizer profético, porque Jesus, né? Que é o rei do milênio, que ele vai governar, então por intermédio do Messias que vai se cumprir cabalmente que ele vai seguir o seu caminho, a verdade e a vida. E observe que no milênio haverá grande manifestação de que da verdade, o qual Cristo vai demonstrar esse caráter espiritual no reino milenar. Agora, muito antes que Cristo ele cumpra esse versículo de João 14:6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que vai reinar como Deus verdadeiro, aquele que é montado é fé verdadeiro. Observe que quando Cristo volta em glória, ele vai suplantar o anticristo, que Daniel aí, capítulo 8, versículo 12, o anticristo ele deitou por terra a verdade. Então, ele trabalhou, prosperou com a mentira, se você ler esse versículo de Daniel 8:12. Mas eu louvo a Deus que existe uma profecia que Cristo ele vai eliminar, ele vai suplantar o anticristo para justamente reinar aqui na terra com paz, justiça e verdade. Então esse versículo eu vou ler agora, que se encontra em Salmo 45, né? Que diz que o anticristo será eliminado por Cristo, que vai voltar ali na sua cavalgadura triunfante em prol da verdade. Então, verdade, mansidão e justiça. Então, Salmo 45, versículo número 4 diz assim: e nesse teu esplendor calvaga prosperamente, pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Então, Cristo Jesus, ele vai eliminar, né, toda a operação da mentira, toda a operação de engano, quando voltar em glória e suplantar o anticristo, amarrar o diabo, e depois ele vai implantar o seu reino milenar para ser um reino verdadeiro de mansidão e também de justiça. Então, se você observar, a nação de Israel vai fazer um pacto com o povo de Israel, então a confiança do povo de Israel não mais será mais no anticristo, né? Mas será em quem? Será em Cristo. Então vai se cumprir Isaías, capítulo 10, versículo 20, que diz: e acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Então será Cristo Jesus que será a segurança, a confiança, será a ordem, né, de Israel e também daqueles que se converterão durante a tribulação, que irá reinar no reino milenar. Entrarão para desfrutar das bênçãos de Deus. Também, meus irmãos, Zacarias capítulo 8, versículo 8, mostra que ele será o Deus que vai governar com justiça, né? E também com verdade, verdade e justiça. A profecia diz assim, ó, e trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém,
e serão o meu povo, e eu serei seu Deus, em verdade e também em justiça. Isaías, capítulo de número 65, e o versículo 16, também a Bíblia diz: de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito do Senhor, Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão cobertas diante dos seus olhos. Então, Cristo será a verdade. Então, o povo de Deus que há dentro no milênio vai viver a verdade, andar na verdade e praticar a verdade. Também observe também que o profeta Oséias, no capítulo de número 2, versículo 20, diz que Jeová, né, ele desposará Israel em fidelidade e eles vão reconhecer. Então, Cristo se deixará conhecer pelo povo de Israel. Em Isaías 42, versículo 3, nós podemos ver que Cristo Jesus, ele no milênio, ele será reconhecido como servo de Jeová, mas que vai fazer o quê? Ele vai promulgar, né? Ele promulgará o direito em verdade. Então, Cristo Jesus, em todos os sentidos, vai ter a verdade como instrumento do seu reino. Se você observar agora Jeremias capítulo 33, versículo 6, você vai perceber que o próprio Jesus Cristo, que será saúde, que será cura das nações ali, ele vai revelar à nação de Israel tanto abundância de paz e também de verdade. Então, observe que o reino milenar será um reino marcado por essa característica da verdade de Deus, da fidelidade do Senhor Jesus. Além do que Jeremias fala a respeito do milênio, também o salmista, no Salmo 85, versículo 10, diz assim: a misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde o céu. Então, observe que nesse versículo haverá uma abundância, haverá uma plenitude de verdade, de misericórdia no reino milenar. Essa comparação aí de brotar, né, de se beijar, de se juntar, fala de algo completo, algo que estará unido. Esses atributos aí morais de Deus terá plena evidência no reino milenar. Então, se você também observar, o reino milenar é como Deus ele se lembrasse, né, das promessas que fez à nação de Israel, né? Porque há muitos versículos que mostram e lembrou-se Deus da sua misericórdia, sua fidelidade para com a casa de Israel. Então, muitas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, vai se cumprir na era milenar. Então, Deus ele vai trazer salvação a toda a extremidade da terra. Então, esse versículo aí do Salmo 98, versículo 3, Israel vai ser propriedade de Deus, vai ser instrumento de Deus para alcançar as demais nações, justamente, principalmente no reino milenar. Outro ponto marcante é que Cristo, né, vai cumprir aquela profecia da descendência de Davi. Então, o trono será estabelecido. Cristo vai se assentar nele em verdade, no tabernáculo de Davi. Então, Isaías, no capítulo 16, versículo 5, ele diz: porque um trono se firmará em benignidade ou verdade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque juízo, e se apressa a fazer justiça. Então, essa profecia bíblica vai se cumprir na era milenar, quando Cristo reinar sobre a casa de Israel e se sentar no trono de Davi. Então, Cristo é o cumprimento cabal da profecia ali messiânica do trono de Davi. A profecia davídica que Deus fez ao servo Davi e da sua descendência, ele nasceu a qual o seu trono não ia ter fim. Em algumas aulas nós também dizemos que no reino milenar, né,
a fidelidade de Cristo, né? Será o quê? Será o cinto dos seus lombos. Então, Isaías, já vamos ler de novo, porque nunca é demais de ler versículo. Então, Isaías 5:11 diz: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Então, está aqui, quer dizer que Cristo vai realmente reinar em justiça e também em verdade. No Salmo 96, versículo 10, diz que ele vai julgar o mundo com retidão, com quiedade, com honestidade. Então, Cristo Jesus, ele vai estar realmente como um governante nesse reino milenar com toda e plena verdade. Então, ele é a fiel testemunha e a fiel e verdadeira testemunha. Ele vai reinar neste milênio com essas qualificações. E o versículo 10 diz assim, do Salmo 96: diz: entre as nações o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que esse não se abale. Ele julgará o povo com retidão. Há uma profecia bíblica também lá em Isaías 47:7, né? Diz que Deus ele é fiel, né? Observe que a nação de Israel ela foi desprezada, foi rejeitada, como também o seu Messias, seu Salvador, também foi desprezado. Mas observe o que é que o versículo diz. Diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o teu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Então, observe que a nação de Israel, né, que hoje é desprezada, rejeitada, machucada, perseguida, a profecia que diz que as nações, o rei da terra, vai ter que se levantar e até Israel vai se curvar perante aquela nação. Isso é glorioso. Outra profecia é em Isaías 1:26, que diz que Jerusalém será chamada cidade fiel. Então, essa cidade que foi tão perseguida, invadida, destruída, reconstruída, mas eu louvo a Deus que esta honra está chegando para a Jerusalém, né? E eu falo aqui da Jerusalém, ela terrestre, lá em Israel, porque a celestial ela sempre é gloriosa, sempre pura, sempre santa, mas Deus também trará honra para Jerusalém terrestre. Então, Zacarias, no capítulo 8, versículo 3, ele diz: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém, chamar-se a cidade fiel. Glória ao nome de Jesus. Então, nós acreditamos nesta fidelidade de Deus, que o reino milenar ele vai ser um reino caracterizado pela verdade do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós aprendemos nessa aula que o Rei Jesus, que ele é o cumprimento, né? Cristo é a verdade, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Cristo vai cumprir esse princípio profético justamente no reino milenar, porque o seu reino será marcado pela verdade, pela veracidade, pela fidelidade, pela justiça de Deus. E nós vimos que tanto Jerusalém, como a cidade, como o povo de Israel, vão ser respeitados como a nação escolhida, porque as nações irão até a Jerusalém, irão adorar, irá trazer presentes para honrar o Senhor, o Rei verdadeiro. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer por este momento glorioso, marcante, que nós aprendemos aqui neste dia de hoje. Lembre-se, esse assunto de milênio é muito extenso, mas nós estamos aqui em um simples ponto, que já vai, eu acho, em 4 aulas, que nós estamos aqui esboçando algumas características, né, do reino milenar. Então, aprendemos que o reino ele vai ser marcado por obediência, por santidade, por justiça, e agora por verdade. Então, observe que o reino milenar ele será, irmão, abençoado, né, por ser um reino
verdadeiro. Cristo reinando, a verdade reinando, que é Cristo Jesus. Pai de amor, Santo Deus Jesus, abençoa os teus servos, teus filhos, e que nós possamos estar aqui, ó Pai, também sendo verdadeiro. Que nós possamos cingir, ó Pai, com o cinto da verdade, Jesus, e viver uma veracidade, já que as nações ímpias, Pai, tornaram a verdade em mentira. Ó Pai bendito, já que o espírito anticristo trabalha com mentira, com engano, então este reino milenar vai ser marcado por verdade. Então que a tua verdade já reine no meu coração, nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, e nos dá este privilégio de reinar com o Senhor no reino milenar, com justiça, verdade, mansidão, retidão, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, uma bola para vocês em nome do Senhor Jesus.